Olá, bom dia para você que nos acompanha. A gente começa agora nosso segundo dia de talks do Hack pela Gastronomia do Bom Gourmet. Eu sou Gisele Heck, da plataforma Bom Gourmet, da Gazeta do Povo, e eu vou conduzir nosso bate-papo de hoje, que vai ser super interessante. A gente vai falar de marcas, gestão de marcas e o uso da comunicação como uma ferramenta super importante, especialmente nesse período da pandemia. Primeiramente, vamos a alguns recados. O Hack pela Gastronomia é uma iniciativa do Bom Gourmet que tem como meta, como objetivo, provocar mentes criativas na busca por soluções para o setor do food service. O Hack, a disputa propriamente dita, vai ser realizada entre os dias 12 e 16 deste mês, já estamos com as inscrições abertas. E até o dia 9, a gente tem uma série de talks com pessoas que são referências no setor da gastronomia, que vão servir como, na verdade, um aperitivo para essa disputa super legal que a gente vai ter entre os dias 12 e 16. A gente tem o patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay e da Compra Food Service. Os desafios vão ser patrocinados pela Jasmine e pela Electrolux, e os talks têm o patrocínio da Ouro Fino. Brevemente, vou fazer uma explicação do que é um hack, para quem ainda não conhece. É uma ação que surgiu no campo da inovação, mas que está sendo aos poucos apropriado por outras áreas, como é o caso específico aqui da gastronomia. A ideia, basicamente, é criar soluções para determinados setores, em diversas áreas, como comunicação, espaço, negócios. Por isso mesmo, por ser tão diversificado, existe a possibilidade de participação de profissionais de todos os setores. Mais especificamente sobre o nosso Hack da Gastronomia, as pessoas podem se inscrever como participantes, montando equipes para buscar essas soluções, como padrinhos também, para acompanhar mais de perto, dar uma orientação mais próxima para os participantes, e também como mentor, que é o papel que vai ser exercido por aquela pessoa que, no momento crucial, vai dar aquele apoio, aquela orientação para solucionar coisas bem específicas desses projetos. Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou apresentar nossos convidados de hoje para esse debate, que é sobre a construção da marca e a comunicação como um diferencial nesse processo. Então, apresento já de antemão Luiz Felipe Souza, do restaurante Ivai, de São Paulo. Tudo bem, Luiz Felipe? Tudo certo? A gente tem também com a gente hoje o Thomas Troagro, do TT Burger, do Rio de Janeiro. Bom dia. E o Beto Madaloto, super conhecido aqui na cena gastronômica curitibana, que vai falar em nome da Tutano Gastronomia e também do Carlo Ristorante. Bom dia. Bom dia, gente. Eu começo, então, esse nosso bate-papo sobre marcas com uma citação de um pesquisador da Universidade de Stanford, que é o Seth Godin, que fala que uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relações que, em conjunto, respondem pela escolha dos consumidores de um determinado segmento, de um determinado mercado. Então, de início, eu queria saber se vocês concordam com essa fala, que dá tanta importância para esse processo de criação e de construção de uma marca. A gente pode começar pelo Tomás. Bom dia. Tá cedo. Cozeira madrugada ainda. Eu concordo. A pandemia mudou muita coisa. Eu tenho sorte de ter sócios que são muito ligados à construção de marca via web, né? De ter Instagram, de ficar focado nos comentários, como a gente pode melhorar, o que a gente pode criar e como a gente pode ir levando a marca à frente. A gente hoje usa bastante Big Data também para entender onde a gente pode ir criando as coisas. E isso conversando também com outros setores que usam, né, internet e para construção de marca. Aliás, eu andei conversando com o Luiz Felipe um pouco, ele lançou a Evita, né, a pizzaria. E é muito importante a gente ficar sempre ligado a isso para você conseguir levar a tua marca à frente. A gente também acabou lançando, no meio dessa pandemia, o Três Gordos, e a gente conseguiu lançar uma marca sem ter loja física,
só fazendo ações via delivery com a internet e pegando feedback das pessoas para conseguir construir isso. Então, hoje, a integração, né, do seu CRM com o que você consegue ver via Facebook, com a ajuda do Google, a ajuda da Experian também, né? Você consegue linkar esses dados para você conseguir construir uma marca melhor. E aí, Beto, concorda com essa máxima aí que fala de marca como um conjunto, na verdade, de várias questões que são importantíssimas para se obter um sucesso no negócio? Pois é, assim, Estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Então, eu faço tudo muito intuitivamente, assim, sabe? Até o Thomas falou que tem um pessoal que assessora ele nisso e tal. Eu já tentei umas vezes, mas acaba que eu centralizo muito a comunicação e pior que daí eu mexo com algumas redes aqui, mexo com a do restaurante, daí a Tutano às vezes eu faço mais, às vezes eu faço menos, com a minha pessoal que eu uso bastante, então eu digo até que eu sou um comunicador compulsivo, assim, sabe? Eu digo que se eu precisar falar com o meu celular o dia inteiro, conversando com ele na tela ali, eu faço isso porque é muito natural, acho que é uma veia da minha família isso. Tem minha irmã que é escritora, que é jornalista, então acho que seria mais o meu caminho até fazer isso. Mas, claro, assim, quando você fala de conjunto, eu acabo agindo em conjunto com essas frentes, assim, né? Com os meus negócios, eles agem, eles meio que conversam entre si. Todos eles acabam fazendo relacionamento com esse consumidor que é do restaurante também, que é o cara que é o leitor da Tutano, que são pessoas que eu conheço, e a gente vai construindo isso quase que ao mesmo tempo. Então, e agora na pandemia ficou muito claro isso também, porque foi o elo que a gente conseguiu manter com o cliente, né? Foi a comunicação, foi isso que ficou vivo, só isso ficou vivo praticamente. Eu dizia assim que é como se o nosso cliente fosse uma pessoa que a gente gosta muito, que foi viajar, foi morar no exterior, a gente tem que manter esse relacionamento vivo. E foi através da rede social justamente que a gente conseguiu manter viva essa relação e conversar e aproximar e fazer brincadeira, enfim. Então, aqui surgiram algumas coisas, né? Surgiu um produto novo, mudei um pouco o conceito do restaurante, coisas que eu já queria fazer antes, mas tudo isso, assim, o tempo todo acionando essas pautas nas redes sociais. Então, sei lá, eu sou adepto demais, assim, da comunicação, né? Naturalmente mesmo. Mas, de novo, intuitivamente, eu faço muito intuitivamente, assim. Bacana. E você, Luiz, é importante pensar a marca com todos esses pormenores, a expectativa, a memória, a história, as relações entre tudo isso? Cara, assim, a gente começou o Evai 3 anos atrás. 3 anos atrás, o Evai, ele tinha um conceito e hoje ele é completamente outro. É muito engraçado. Eu fiz um trabalho de branding antes de abrir o Evai muito intenso. Eu tinha uma preocupação muito grande em acertar o negócio logo de cara. Então, uma coisa que eu aprendi que o negócio ele tem vida própria e a marca também tem vida própria. E ela foi mudando completamente junto com os clientes, tá? Com expectativa junto do cliente. Óbvio, a gente cria um entendimento onde tudo que é touch point, ou seja, tudo que conversa com o cliente, desde mídia social até o talher, a decoração, a comida, o tom do serviço, né? A forma como a gente se comunica com o cliente, de uma certa, como se diz, de uma certa ideologia. Mas ao longo desses 3 anos, eles começaram a se mutar para se adaptar conforme a gente achava que era o diálogo correto com o cliente, e o cliente achava que era a maneira que ele começava também a entender a gente. Né? 3 anos atrás, eu era um restaurante, falando de Evai, só 3 anos atrás, baseado em giro, atendia 160 pessoas com um ticket médio muito, muito mais baixo, e era para ser um restaurante mais casual. Hoje a gente é um restaurante, que eu dei o termo, mas hoje a gente é um restaurante de fine dining. Assim. Então, uma coisa que eu realmente aprendi é entender primeiro essa leitura do feedback com o cliente e entender essa vida própria que a marca tem também. E principalmente entender essa história de vida própria da marca é entender também
qual é a veracidade que está por trás aí da tua marca. Ou seja, o que é teu ponto forte, o que realmente você transmite e não poder se desapegar disso. Não adianta, por exemplo, não adiantava eu, desde 3 anos atrás, porque não tinha nada a ver comigo querer fazer um restaurante casual. Esse era o meu problema lá atrás. Mas de um baita projeto de branding que a gente tinha feito lá atrás, eu não sou esse tipo de cozinheiro. Naquele momento não era esse tipo de cozinheiro. Então, por isso, exatamente por isso que a gente, 3 anos depois, naturalmente, acabou se transformando num restaurante fine dining. Aproveitando o ensejo aí que você começou a falar do seu empreendimento, eu queria que vocês falassem, os três, de como surgiu esse conceito de marca, especificamente dos restaurantes de vocês e do negócio que vocês comandam. Então, a gente pode começar com você mesmo, Luiz Felipe. Você falou que há 3 anos surgiu, né, o restaurante. Como é que foi a criação desse conceito? Quais foram as suas inspirações? Quando que você bateu o martelo e falou, vai ser esse o nome, vai ter essas características? Explica para a gente. Então, o Evai, para quem não sabe, é um restaurante de sucessão, né? Antigamente funcionava um outro restaurante, no qual eu tinha trabalhado, que tinha um chefe assim, de muito renome, assim, o Salvatore Lai, que foi meu chefe, inclusive. E quando eu voltei com o convite de ser sócio na sociedade, tinha uma preocupação muito grande, porque como é que você sucede um restaurante assim, muito conhecido, né, de uma marca muito forte, e com uma marca nova, completamente sem precedente, assim, com uma aposta. Então, por isso a gente teve realmente esse investimento, essa preocupação muito grande em criar essa marca. E aí vamos falar o que estava rolando naquele momento. 3 anos atrás a gente estava, para variar, com uma incerteza de mercado muito grande. Parece que não mudou nada, mas 3 anos atrás a gente estava falando de incertezas políticas, econômicas muito grandes. A gente estava num movimento de mudança muito grande de hábitos de consumo também, ou seja, restaurantes casuais estavam muito mais em ascensão do que restaurantes de fine dining, obviamente. Então, todos os modelos de negócio que a gente fala há 3 anos atrás, todos eles sugeriam você fazer algo de alto giro, ou ser mais casual, ou de uma aproximação de fine dining a acesso, né? Assim, popularização da comida da alta gastronomia. Eu odeio esses termos, mas é para ficar mais fácil de transcrever. E aí a gente foi basicamente de um ticket na época lá de R$260 para um projeto onde o ticket era 120. E isso envolvia trocar um serviço onde você tinha, sei lá, 10 metros no restaurante para um serviço onde você tem 3 metros no restaurante para atender quase 200 pessoas por noite. É um serviço muito mais ligeiro, um serviço que você quase não... Né, é completamente diferente, toda a mecânica interna do restaurante. Na hora de escolher nome e etc., cara, a gente fez uma lista enorme de nomes, assim, desde meus sócios elaboraram nomes, eu elaborei nomes, eu sugeri nomes, o André da Loud, que fez o nosso projeto de brand junto com a gente, também sugeriu outros nomes, sei lá, a gente chegou a quase 55 nomes. Evai foi um dos nomes que eu sugeri dentro dessa lista. Só que a gente queria um nome onde... Por isso que é importante também esse negócio da marca. O Evai é um restaurante com DNA de cozinha italiana. Qual que é o nosso maior problema com a gente fala de Itália? As línguas são diferentes. E muito que acontece é quando a gente fala de Itália e de italiano para português, quando você lê em português uma palavra italiana, você lê com um som diferente. O que a gente não queria era algo que alguém lesse em português uma palavra italiana e pronunciasse de uma maneira errada. É isso que a gente não queria. E a gente tinha uma certa predileção a ser o nome de uma mulher. O problema de ser o nome de uma mulher é que todas as mulheres do sócio não gostam. Ana, quem é Valéria? Ninguém gostava dessa história. E aí, Evai era uma palavra muito sonora. Assim, de fácil, de uma maneira até fácil de se pronunciar. Difícil de confundir, né? Tem algumas pessoas ainda que pronunciam Evai, mas tudo bem. Mas Evai, de uma maneira, você lê, você consegue falar de uma maneira até fácil. Não tem uma
dificuldade grande de você ler. E Evai tem um significado legal, assim, pra gente, como sociedade, como a história do restaurante. Evai é como se fosse quase um xingamento em italiano, tem uma certa... Mas é uma forma de comemorar um sucesso, é como se fosse Onivai em francês, Tomás, por exemplo. É como se fosse vamos em espanhol. Evai se usa muito, principalmente no sul da Itália, Nápoles, etc. Então, era como se fosse um novo, sugerir um novo momento. E aí foi por isso que a gente adotou esse nome. Muito legal. Aproveitando essa pegada aí que você falou italiano, então já vou acionar o Beto. Eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem falando dessa troca, né, Beto, do Forneria Copacabana se transformando em Carlo Ristorante. E queria que você falasse um pouco também dessa construção e, curiosamente, num período pandêmico, né? O Beto revelou nessa reportagem que a gente fez que ele já tinha ideia de mudar o nome do restaurante, né? De mudar um pouco o conceito. E o momento da pandemia foi decisivo para essa mudança. Explica para a gente, Beto, como é que foi esse processo da construção do Carlo. Eu quero mais uma vez me desculpar aí com o negócio da minha conexão, viu? Mas acabou de voltar meu Wi-Fi. Eu vou, na próxima resposta, vou tentar tá aparecendo aí. Beleza. Então, eu acho que o empreender, o abrir um negócio, a sensação que eu tenho é que a gente se materializa através do nosso negócio. E o que é muito gostoso quando a gente fala em empreender é justamente esse acontecimento, você conseguir materializar aquilo que você traz, assim, toda essa vivência longa ou curta, ou de algum momento de vida, alguma coisa que marca muito. Então, até o primeiro restaurante foi a Forneria Copacabana, que eu abri faz 10 anos, e carregava esse nome porque tinham fatores que levaram a isso, né? Algumas referências a gente até trouxe do Rio, então eu queria colocar um nome brasileiro e minha mãe sugeriu isso, enfim, daí tinha umas coisas de viagens, a casa é uma casa modernista, de arquitetura brasileira, né? Enfim, tinha uma floresta atrás, elementos levaram esse nome, assim, vários elementos levaram esse nome. E quando eu fui abrir a filial, né, da Forneria Copacabana, que é em outro endereço, um lugar completamente diferente, eu estava muito na dúvida de que nome usar. E até criamos uma marca diferente, com outro nome e tal, mas no momento de decidir, eu acabei escolhendo Forneria Copacabana de novo, porque era uma assim, facilitaria, até pensando em expansão nisso depois, né? Estava num espírito muito empreendedor, assim. Acontece que quando eu abri a segunda forneria, que eu estou aqui agora, inclusive, ela não foi o que a primeira foi. Ela foi um restaurante que tentou ser aquele outro restaurante, que era muito mágico, em primeiro lugar, assim, de atmosfera, de arquitetura, etc. E desde então, e aí a gente entrou numa crise em 2015, né? Entrou numa crise econômica, os restaurantes não foram bem mais, porque as pessoas pararam de sair. O Felipe acabou de falar isso agora, mudou tudo para um restaurante mais descontraído, com menos serviço. E eu tinha 2 restaurantes grandes, que com ticket médio aqui para Curitiba até alto, sei lá, uns 120, não é uma coisa... não é super alto, mas assim, acabou dividindo meu público, enfim, que ia no restaurante. E desde o começo eu falei, cara, a gente tentou fazer um restaurante com o mesmo nome, ele não tem nada a ver com o outro, e não está depositado nesse restaurante aqui uma vivência, assim, uma coisa mais completa, né? Então eu vinha pensando muito em trocar de nome e tal, e já tinha decidido isso. Eu já queria colocar outro nome, até que eu me chamo Carlos Roberto Madaloso Filho, né? Meu pai é Carlos Roberto Madaloso. Eu falei, porra, eu vou fazer uma homenagem ao meu pai. O restaurante do meu pai é uma homenagem ao pai dele, outro restaurante do meu pai é uma homenagem à mãe dele, que é a Fadanelli, enfim, tem essas coisas na família. Falei, pô, tá no momento de eu fazer isso com o meu pai, eu vou fazer uma homenagem a ele. Então eu dividi os espaços aqui dentro, ficou o Carlo Restaurante e o Carlito Café, que sou eu, uma brincadeira, assim, um pouco entre família, trazendo um pouco mais das coisas que a gente tinha em casa, assim, um pouco mais das receitas que minha mãe mesmo fazia em casa e tal. E quando eu pensei nisso, falei, pô, Carlo e Carlito, né? Eu falei, cara, tá aí, pronto. Acho que é o momento de fazer esse reconhecimento dessa relação. Eu trabalhei a vida inteira no restaurante do meu pai, depois que abri os meus, então
Aí, para mim, encaixou, assim. É super novo, né? Eu fiz isso agora na pandemia, eu mudei de nome durante a pandemia. Nasci um outro restaurante agora na pandemia, mas... Então, eu estou ainda sentindo um pouco o que está acontecendo, mas a gente trouxe uma cara nova e um cardápio um pouco diferente. Enfim, você perguntou do Carlo, ele nasce por esses motivos. É bem forte essa relação com a memória, né? Que a gente falou ali no início daquela citação do Seth Godin, né? E você, Tomás, explica pra gente como que foi essa concepção do TT Burger, que já tem 7 anos, né, no mercado. Isso, a gente fez sexta-feira passada. Eu vou te contar um pouco do TT e do Três Gordos. Uhum. A criação do TT foi 7 anos atrás. E a gente... Bom, no Rio não tinha hamburgueria, tipo lanchonete, né? Eu morei muito tempo em Nova York e eu sentia falta disso aqui. E a ideia, eu venho de uma família grande de gastronomia, sempre fui focada em Michelin, essas coisas. E o Luiz Felipe me conhece bem, o Beto também já me viu algumas vezes em Curitiba e sabe que eu sou uma pessoa super... vamos dizer... Eu sou um pouquinho o contrário do que a realeza Troagro diz, né? Eu sou mais tranquilão, gosto do shopping, boteco, essas coisas. Despojado. Aí, então eu amo lanchonete, cara. Eu morei em Nova York há muito tempo, então eu comia hambúrguer direto. Sentia falta disso e a ideia foi trazer a hamburgueria para cá, para o Rio, mas eu me incomodava das hamburguerias que eu via em São Paulo também, é que sempre foi focado porque é americano, vamos trazer nome americano, vamos copiar a América, né? E a ideia ali foi, então, abrasileirar isso. E a outra ideia também era botar o meu nome mais no mercado também, né? Porque eu sempre trabalhei para o meu pai é uma figura enorme, né? Na televisão, então eu sempre acabava sendo o filho do Claude, o filho do Coitalino. Então eu precisava botar meu nome no mercado também. Então a gente criou o TT Burger e a ideia toda ali era ter um produto só. Obviamente, né? Hoje o mundo vai mudando, né? Você tem que ir se adaptando, se reinventando, pensando como você pode fazer as coisas. E a ideia ali foi, então, através de usando o marketing, né, como a nossa arma para fazer barulho. Eu tinha a sorte de ser sócio do Rony Macy da Reserva, que é que é uma loja de roupa. E então a gente foi sempre organicamente mudando, lançando produto novo, ano por ano. Hoje em dia o TT era para ser uma hamburgueria brasileira e me rotularam com hamburgueria gourmet. Eu tenho pânico do gourmet, porque para mim a comida é boa ou é ruim. Na alta gastronomia, baixa gastronomia, não tem essa. Tem que ser boa no churrasquinho de gato ao fine dining, né? Os produtos caros, essas coisas. Então a gente foi criando em cima disso e foi organicamente mudando o TT, mas emplacando que é o Tomás Troagro, o TT, o nome, e explicando sempre muito bem os ingredientes, por quê? E trazer essa raiz brasileira, né? O pão de batata americano, então pão de batata doce no Brasil, o picles é de pepino lá, aqui é de chuchu. Então a gente foi sempre tentando emular ideias de lá com ingredientes brasileiros. Passados esses 7 anos, né, no começo do ano, o mercado começou a mudar muito, né? E começou a febre do smash burger, né, aqui no Brasil, né? Em São Paulo, o Rio veio depois. E eu tinha o meu nome, né, Troagro, se você traduzir para português, Troá é 3 e Gro é gordo. E eu acho um nome genial para uma hamburgueria, para alguma lanchonete. Eu apresentei esse projeto para os meus sócios, né, da gente fazer uma hamburgueria chamada Três Gordos, só com smash burger, um sanduíche, né, só que, que é 2 carnes com queijo e um topping. Só que aí chegou a pandemia. A ideia era abrir uma lojinha, uma portinha, hambúrguer a R$15 num canto. E a pandemia veio, a gente teve que reinventar ela através da web, né? Muita gente falou, Tomás, para você ir totalmente web ou só dark kitchen, você precisa primeiro ter uma loja física. Então, esse foi o primeiro medo. No brainstorm, como é que a gente criou a marca? E a gente falou, a gente precisa criar personagens. A gente precisa dar vida a essa marca. A marca não pode ser uma empresa, tem que ser pessoas. Logo, 3 gordos, vamos criar com 3 gordos, 3 gordinhos. A gente nomeou cada um com o apelido dos sócios, né? Tra, Doug e Deco. O Tra sou eu. Obviamente, o meu time de marketing pegou minha personalidade um pouco rabugenta, francesa, e aplicou num dos gordinhos. Então, a gente conta a história sempre pela visão de um dos gordinhos que tem nessa marca. Então, nossa construção foi através disso.
e a gente dá força nisso e fica escutando muito o que a gente lê na internet, absorve através de tecnologia que junta palavras, né, dos comentários, a gente vê onde estão nossos erros, nossos acertos, e vai sempre lapidando isso para chegar na melhor marca possível. Então, essa é toda a ideia por trás do Três Gordos, junto com o uso de Big Data e internet, de sempre conseguir melhorar através do pensamento, das palavras e comentários que tem dos clientes que querem ver essa marca. Nisso também a gente está criando outras marcas que são, às vezes, focadas num conceito só. A gente está levando muita marca para São Paulo. A última marca do grupo é a do Batista, que também é focada em cima do Batista e a brasileiridade dele, pratos típicos caseiros, como picadinho, estrogonofe e galinhada, né? Coisas que se come muito no Rio de Janeiro e no Nordeste. São Paulo é a feijoada, então a gente tem esses pratos típicos. Mas sempre dando cara uma imagem a alguém. Se não tem uma pessoa física, o TT sou eu, o Chico Lodi é meu pai, o do Batista é o Batista, você tem que criar personagens para dar vida a essa marca. As personas, né? As famosas personas. Isso. É muito interessante. Tomás, fala para a gente também essa questão do branding social, né? Especificamente o TT Burger, ele tem essa pegada bem forte de dar uma representatividade maior para as pessoas que fazem a coisa acontecer, os funcionários, os colaboradores. Como que foi esse processo de construção de um branding mais focado para essa questão social mesmo? Isso é cultura, né? Somos empresas de pessoas, né? Eu sou apenas uma pontinha do iceberg inteiro, né? Eu sou o cara que cria o hambúrguer e eu tenho que passar todo esse meu... O porquê, por que eu botei tomate, por que eu botei isso, passar para essas pessoas para entender esses ingredientes, o conjunto do equilíbrio ali, e também depois conscientizar e passar como a importância do pequeno produtor, como a importância da pessoa que está servindo o meu hambúrguer, está vendendo o meu hambúrguer, está produzindo o meu hambúrguer, está dentro dessa máquina, entender a importância dela e o papel dela na empresa. Não sou meu, porque se dependesse só de mim, eu estava na chapa com o meu sócio no carro fazendo hambúrguer, estamos ali. A gente precisa trazer essas pessoas e entender a consciência, o impacto que ela tem na vida minha, dela e da família dela, e de terceiros que passam ali. É uma conscientização de comunidade. Você vê isso muito na Europa, né? Você não trabalha só para a sua empresa, mas sim para a comunidade, como melhorar tudo aquilo. A gente tem um mutirão, né? Que a gente vai a cada 3 meses em Jardim Gramacho, além de hambúrguer e comida, a gente leva cabeleireiro, dentista, e a gente traz esse senso de comunidade que estamos ali para todo mundo se ajudar. E você tendo a comunidade mais forte, a gente consegue crescer junto. Muito bacana. Gente, eu vou aproveitar para dar um recado para as pessoas que quiserem participar, perguntando. Acho que eu esqueci de falar isso no início e é muito importante a participação de todo mundo. E ainda nessa seara, dessa pegada mais social, eu queria ver com o Luiz Felipe a questão do envolvimento do EVAI também em vários movimentos em busca em prol da ajuda para os restaurantes, para essa cadeia produtiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, Luiz. Eu vou falar francamente, assim, a gente, enfim, eu tive o restaurante, eu tenho bastante sócios, assim, eu tenho os 5 sócios investidores, 2 sócios operacionais, que trabalham ali por trás, junto comigo, dentro do escritório. Eu entrei na sociedade póstuma do restaurante, numa sociedade que era muito endividada. Então, é um restaurante que sempre teve muita pressão em gerar resultado. E por incrível que pareça, cara, normalmente quando a gente tem uma pressão de gerar resultado, e toda empresa tem que ter, eu não acho que tem que ser, restaurante não tem que ser uma instituição, eu acho que é um mito muito grande, mas quando você tem essa pressão muito grande, parece que ser social, missão social, ou ter um papel social, parece ser inimigo do resultado. E o Tomás colocou uma coisa assim muito bem colocada, que é esse papel, acho que dentro por exemplo, cara, a gente tem um mito muito grande, que é esse papel do chefe de cozinha, que a gente coloca, talvez, mídia e etc., que colocou como se a gente fosse a cara do restaurante, e que, na verdade, a gente representa muito pouco, né, assim, dentro da parte como um todo. E esse papel que o Tomás falou, por exemplo, é talvez o papel mais difícil
de a gente transmitir os valores internos, de como a gente comunica internamente com a equipe, mas é o menos energético, vamos dizer assim. Ele é muito mais, é um jogo muito mais de xadrez, muito mais de, talvez até de inteligência do que você de suar, de vestir a camisa. E como é que você faz essa galera vestir a camisa? E aí, antes pandemia, a gente, a empresa tinha uma preocupação com os funcionários até de uma forma bacana, mas durante a pandemia eu senti que isso mudou muito, tá? Falando na parte funcionária, tanto parte funcionária quanto parte até pequenos produtores. Eu passei por momentos assim bem pessoais, bem difíceis com a pandemia. Eu tive quase uma surtada, assim. Eu fiquei muito preocupado porque eu não sabia o que ia acontecer com o restaurante. A gente estava no melhor momento do restaurante, assim, estava tudo em ascensão e eu via a fragilidade de um sonho ali diante da minha cara. E durante esse período a gente criou algumas coisinhas, né? Algumas receitas acessórias para ajudar. E a gente se preocupou dentro dessas receitas acessórias por meio do delivery em como a gente manteria essa cadeia um pouco mais sustentável, né? Não sustentável na maneira de sair abraçando árvore, mas sustentável de como a gente poderia contribuir para que isso se mantivesse de pé lá no final da travessia. Então a gente criou, por exemplo, o cardápio do delivery, a gente privilegiou pequenos produtores, o que a gente tinha de pequeno produtor dentro do restaurante, porque a gente sempre trabalhou com um mix de produtos importados e produtos nacionais, de pequenos produtores ou de produtos importados. A gente privilegiou dentro do delivery, porque a gente entende que o pequeno produtor ele tem muito menos fôlego do que grandes empresas, obviamente. A gente criou... O Evai nunca foi uma marca que a gente pensou em fazer delivery. A gente estava de olho já, obviamente, nessa receita, e como a gente ia criar uma submarca do Evai que ia se chama Mercado, era como se fosse uma rotisserie, porque a gente vendia ceia de Natal todo ano. No final do ano a gente vendia pratos para a galera terminar em casa, para vender para a família, e a gente queria criar disso uma marca. Já estava no gatilho. Quando veio a pandemia, a gente lançou o Mercado. A partir do Mercado, que era um nome muito convidativo, eu passei a vender os produtos desses pequenos produtores diretamente para quem era meu cliente. Porque durante o último ano a gente sempre teve esse discurso: olha, eu uso o peixe do Amaral, olha, eu uso o azeite da Buriello, eu uso o queijo coeço da Pardinho. Só que isso é muito bonito na prática, mas eu descobri isso só durante a pandemia, que era um erro tremendo. Por quê? Apesar de ter esse discurso lindo e maravilhoso que eu uso o produto do pequeno produtor, o meu cliente, na maioria das vezes, não tinha como comprar esse produto. Ele não acha em qualquer mercado comum, ele não acha nos grandes mercados. Então a gente criou como se fosse essa ponte por meio de uma loja online, delivery, por meio do aplicativo, que ele pudesse comprar diretamente. E eu acho que assim, a melhor sacada que a gente teve, isso não é aqui, assim, de verdade, não foi feito por marketing, mas foi feito de uma coisa muito verdadeira e de muita preocupação, foi a loja dos cookies, foi o Blue Cookie. A gente, enfim, teve várias maneiras de tentar ficar de pé, uma delas foi ser adotado do que o governo nos proporcionou, né, de auxílios. Um deles era reduzir a jornada de trabalho, ou suspender os contratos de trabalho. A gente nós empresas arcávamos com uma parte do salário e aí o governo arcava com outra parte. Qual é o grande problema disso? E a gente vive um sistema que hoje eu acho muito frágil, muito ruim no Brasil. Não sei como é que é no Rio de Janeiro nem no Sul, tá? Mas principalmente em São Paulo, a remuneração dos funcionários, ela é baseada, principalmente sala, ou seja, quem trabalha no salão, ela é baseada em caixinha. Desses caras é baseada em caixinha, ou seja, da gorjeta. No meu restaurante, para mim, era 25% para a cozinha e 75% para o salão. Então, sei lá, um garçom que ganha um salário base lá de 1.000 e poucos reais, mas ganhava mais 3.000, 4.000 reais por mês só de caixinha. E aí, quando veio a pandemia, por mais que eu tivesse feito um puta esforço para manter o salário desse cara,
a receita dele caiu a 25, 30%. E vamos falar a verdade, cara, assim, esse cara não tem capacidade de sobreviver durante esse tempo com um quarto da receita dele. Então, a minha preocupação foi como é que eu substituo essa caixinha? Pedindo caixinha durante o delivery não ia funcionar, obviamente. A gente criou lá, você pode doar, etc., mas não chega a esse nível. A gente já estava trabalhando com 40% da nossa receita. Daí a gente criou uma loja, porque cookie é uma coisa, era simples de fazer. A gente criou então essa loja de cookies com coisas simples, de 2 pequenos sabores, também com produto de pequeno produtor. E aí onde todo o lucro dessa loja é como se fosse um negócio que a gente criou para os funcionários. Então o lucro dessa loja, ele é como se fosse foi criado para repor essa caixinha que ficou inexistente durante esse período. Então ele é distribuído por todos os funcionários. E aí volta no gancho do Tomás. O que isso me trouxe? Coisas que a gente surpresa, tá? Além de eu trazer para os funcionários uma renda que não existia, hoje a gente já voltei com o restaurante e eu vou continuar com o Blue Cookie. Vou até criar loja física, se Deus quiser, e vou continuar com esse modelo para compor a renda deles. Mas além disso, eu criei para eles como se fosse eles fazessem parte com a sensação de microempreendedores. Eles que administram o negócio totalmente, assim, para mim é só uma questão de, cara, vocês operam assim, assim, assado. Agora, eles têm toda essa sensação de empresa que era muito difícil de colocar na cabeça deles, principalmente com a questão do desperdício, presta atenção, aproveita mais essa parte, não joga fora esse papel, não desperdiça, todo esse conceito todo que é muito difícil de colocar na cabeça. Tem a história do clipes, né? Que o cara numa empresa que desperdiça um clipes, que fica jogando clipes fora toda hora, e aí o patrão chega para ele e fala assim, poxa, não joga fora esse clipes. Aí o cara fala, mas é só um clipe, custa 10 centavos. Ele falou, pois é, se todo mundo aqui jogar um clipe fora, no fim do mês a gente tem mais 5 mil reais. E aí eles começaram a entender isso também. Então tem todo um papel dentro da empresa que é invisível, que ninguém vê para fora, mas isso... E fora que, o cookie assim, é muito bom, é fantástico, é um produto muito bem feito. Mas criou acho que faltava esse ciclo talvez de união, assim, e conseguiu atender todos os pontos, né? Conseguir falar diretamente com o produtor de uma maneira bacana, dialogar direito, conseguir falar com o cliente, comunicar isso com o cliente de uma maneira bacana, porque tem tudo a ver com o momento, tá? Ou seja, gerou empatia empresa funcionário, empresa produtor ou fornecedor e empresa cliente, que é o mais importante. Bacana. Aproveitando essa pegada mais social, vou fazer uma pergunta com o Beto em relação ao Tutano, mais especificamente, não ao carro, mas ao Tutano, e esse fórum que você está promovendo, que também tem essa pegada de colaboração e discussão de soluções para o setor. Então, o fórum, você vê, quando a gente fala de contribuição, assim, eu acho que, de novo, assim, eu acabo fazendo isso mais com a parte de comunicação, buscando visibilidade, assim, de tantos empresários, restaurantes pequenos, até pequenos produtores. Não é que eu não faça outra parte, aqui também eu busco trabalhar com o produtor local, até tenho agora uma agenda, assim, tenho ido visitar semanalmente, assim, alguns produtores, trazer para dentro e tal. Mas o trabalho do Tutano tem muito isso, assim, como trazer esses caras para fala, para visibilidade, para inserção no mercado, para a gente entender o que ele faz e tal. A gente fez, não é exatamente Tutano agora, mas já volto na Tutano, a gente fez um projetinho no começo desse ano que chamava Redondas, lá pelo Madá Pizzaria, que é outro negócio meu, né? Outro restaurante. A ideia era ter um convidado chefe de cozinha de outro restaurante, e esse chefe de cozinha convidando um produtor, de preferência dele, né, e alguém próximo, claro, porque eram eventos presenciais que a gente fazia. Então, a gente fazia um evento, onde a gente fazia uma pizza, chamava Redondos, porque a gente fazia uma pizza junto. Então, era o chefe de cozinha do Madá, era o chefe convidado com o produto do produtor. A gente fez isso 4 ou 5 vezes. Depois entrou na pandemia, a gente fez o evento online ainda, porque a gente conseguia
convidá-los remotamente, entregava o produto, enfim, era uma logística muito louca, assim, mas conseguia colocar isso de pé, com a ideia de levar para o nosso cliente, né, saber assim, ó, isso aqui que a gente usa, quem faz esse cara, então o produtor falava por que ele faz aquele trabalho, como ele faz aquele trabalho, qual é aquele produto, enfim, e fazia toda essa conexão. A Tutano tem isso também, que é um evento gastronômico. A Tutano nasceu como uma revista, se transformou alguns anos depois num evento de gastronomia. A gente está indo para a 3ª edição esse ano, agora em setembro, inclusive. E, de novo, assim, a Tutano tem a intenção de trazer o debate geral, né? Produto, produtor, cozinha, gestão, bebida, tendência. E aí a gente faz essa curadoria, a gente convida pessoas que vão falar no fórum, que vão convidar outras pessoas e que vão dividir esse conteúdo todo com o público, que é estudante, que é o empresário pequeno. O fórum nasceu de tantas pessoas que me procuravam para... Beto, eu tô abrindo um restaurante, o que você acha disso, daquilo? É natural, né? Acho que as pessoas procurarem nós como empresários, como dono de restaurante, como cozinheiros, enfim, para pegar algumas sugestões. E eu falei, puta, tem tanta gente atrás disso, porque não é só comigo, obviamente, eles buscam muita informação. E é muita informação represada que a gente tem muitas vezes, né? E por que não criar um evento que a gente consiga, num evento, num dia, compartilhar tudo isso com esse público imenso que está aí, que são esses estudantes e tal. Então nasce o fórum, e, enfim, que é um desafio fazer um evento desse, mas, claro, é uma alegria poder dividir isso com todo mundo e ver outras pessoas dividindo também. Então, são alguns projetos que eu venho fazendo, montando assim, e tentando dar mais voz, visibilidade e compartilhar mesmo a informação, né? Super legal, Beto, essa iniciativa. Gente, a gente está encaminhando já para o final. Eu vou fazer uma última pergunta, vou tentar unir 2 perguntas em uma só, na verdade. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que mudou no processo de comunicação com o público de vocês nesse período da pandemia e o que fica de positivo para o futuro, né? Porque a gente sabe que uma hora ou outra vai vir a vacina, as coisas vão voltar mais próximo da normalidade, mas a gente também aprende muito nos momentos de crise. Podemos começar com o Tomás. O que eu aprendi agora nessa pandemia foi o uso maior da rede social e a comunicação que a gente tem, mas a gente no TT e no Três Gozos, a gente uniu não só a gente chama o online e o offline, né? Não é só você se comunicar online com a pessoa, mas todo pedido que a gente manda, né? A gente procura saber um pouco dessa pessoa através do CRM e a gente tenta integrar no CRM o Instagram, o Facebook dessa pessoa, por onde ela se comunica com a gente. A gente manda uma mensagem mais personalizada para essa pessoa, para se mostrar mais próximo, para não ficar só nesse negócio digital. E como as pessoas ficaram em casa, a gente perdeu esse contato humano. E eu acho que isso agora vai ser mais importante do que nunca, que é manter esse contato. Não é só se encontrar, mas sim ter a comunicação não só da marca, mas dos donos, do garçom. O cliente reconheceu o garçom reconheceu o cliente, e ter esse contato mais humano e não só robotizado. Então, acho isso que é a grande mudança que veio para ficar para a gente. E, cara, as mensagens que a gente recebia de volta, aí começou a interação, né? Eu começo pelo online, mando um offline para o cliente, e o cliente responde para mim através do online. E gera uma empatia, uma conexão entre marca, cliente e quem faz o negócio acontecer. Vocês acreditam, então, que houve um aumento da escuta, dessa habilidade de escutar mais o cliente, de ter esse contato mais próximo, essa comunicação mais horizontalizada? Sim, aumentou, e eu acho que outros restaurantes, outros empreendimentos de comida, né, que não faziam isso, entenderam quão necessário isso é. Quando essa ligação é legal, essa troca, né? A gente já faz isso no pessoal, né? Então, isso se estendeu para a empresa. Tem cliente que pergunta de um funcionário meu, como é que ele tá? Pô, tô com saudade. Então virou essa interação, ficou muito legal. Bacana. E você, Luiz Felipe, o que mudou aí no processo de comunicação de vocês e que vocês acham que vai poder ser levado adiante para o futuro próximo? Cara, assim, o Tomás falou uma coisa que para mim foi o maior desafio hoje do momento, cara, porque
hospitalidade, que é o modo que a gente trabalha aqui, está baseado primeiro em como a gente recebe as pessoas, vamos falar assim, né? E primeiro que a coisa mais difícil, quando a gente fala de delivery aqui, principalmente, é como que a gente vai receber alguém entrando na casa de alguém à distância? Já é difícil. E a gente tem aqui, falando abertamente, a gente é uma nação brasileira super calorosa, a gente adora abraçar, adora estar junto, a gente é de meio de físico, e, cara, distanciamento social, receber pessoas junto com o que a gente tem que fazer no momento é terrível, cara, assim, é quase incoerente. Para mim foi um puta desafio mesmo recriar a experiência dentro do restaurante hoje, dentro do que seria aceitável. Cara, tem várias coisas, vários protocolos que eu tive que pensar 40 vezes dentro do restaurante, porque eu não quero pasteurizar um jantar dentro do restaurante, com todo respeito. Por exemplo, eu tenho cardápio físico até hoje porque eu acho importante a sensação de abrir o cardápio. A gente tem, óbvio, o QR Code, mas o cardápio físico, abrir o cardápio, faz parte do Ritual. do ritual do restaurante. Acho que, assim, lógico, a gente tem um cardápio, olha a loucura, assim, eu faço um cardápio para cada cliente que vai lá, ele cria um cardápio, imprime um cardápio para cada cliente que vai lá. Chegou a esse ponto para não perder essa sensação. Mas o que eu acho que a principal mensagem do momento é que a pandemia deixou para a gente ou destruiu todos os paradigmas que a gente tinha, o livrinho de regras inexistente de restauração, ele destruiu. E acho que daqui para frente a gente tem uma oportunidade de reconstruir o que é restauração, né? Seja ela de botequim até fine dining, porque não tem mais regra. Por exemplo, hoje o Evai, como fine dining, é super aceitável e super bem-vindo para mim, enxergo com ótimos olhos ter a marca de delivery, o que não era antigamente. E tanto para mim quanto para os clientes, tá? Dos dois lados, como você disse, a parte de escutar mais o cliente, essa comunicação muito mais bilateral, que antes, a gente era muito mais arrogante, a gente era muito, principalmente restaurante fine dining, a gente queria doutrinar o cliente, não, aqui você tem que comer assim, aqui você tem que fazer assado, eu só sirvo isso, isso meio que mudou hoje, depois da pandemia, entendeu? E é muito bom, todo mundo sai ganhando com isso. Então, isso porque o momento, olha que louco, né? Não foi o restaurante, eu, Luiz Felipe, foi o hecatombe pandemia, o desastre que naturalmente trouxe para a gente. Então, acho que o que me deixou de mensagem é que existe possibilidade, tem um campo fértil aí para a gente colher e enxergar com bons olhos daqui para frente. E você, Beto? O que mudou aí nos processos e o que isso pode trazer de positivo ou manter de positivo aí nesse setor? Não, assim, eu fiz algumas mudanças aqui. Também, a Madá Pizzaria, né, a gente não fazia delivery, porque é uma pizza, né, que segue a lei napolitana e tal, ela chega na casa do cliente não tão perfeita. E a gente nunca pensou nisso e, de repente, vai pro, assim, no dia seguinte vai para o delivery. E aí criamos algumas coisas assim para manter o negócio. Primeiro, a gente fez a pizza congelada, porque naquele primeiro momento da pandemia era engraçado, porque a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, não que a gente saiba agora, mas as pessoas estavam estocando comida, né? Lembra o papel higiênico, né? As pessoas compravam e acabava o papel higiênico. Daí aí a gente fez a pizza congelada e as pessoas compravam de 20 pizzas congeladas. Então foi um negócio bom e é muito legal, porque a gente pré-assa a pizza, ultra congela, embala a vácuo e aí o cliente faz em casa e fica muito boa. E, como eu falei, aí mudei o nome do restaurante, fui fazendo movimentos aqui que eram coisas que estavam já dentro do nosso objetivo aqui, que foram acontecendo. E eu fazia um buffet, porque assim, como eu, no começo do restaurante, que também comentei agora há pouco, a gente teve uma dificuldade de ativar o almoço, eu tô embaixo de um prédio comercial, uma torre corporativa e comercial aqui. Ainda não estava ocupado o prédio quando inaugurei o restaurante, o prédio inaugurou no mesmo dia, eu inaugurei quando o prédio foi lançado.
tinha muito pouco cliente e a gente começou a fazer buffet. A gente tinha à la carte, teve que mudar para o buffet porque não fechava a conta, então a gente tinha que ter mais gente e tal. Eu fui buscando caminho e tal. Mas o buffet não era uma coisa que eu gostava de trabalhar, assim. Até porque é um restaurante à la carte à noite, um restaurante com raiz italiana à noite, aí no almoço tinha um buffet, por mais que trouxesse um pouco disso também, mas era um buffet. São 2 restaurantes em um. Isso é complexo, tem 2 restaurantes em um só. Enfim, desperdício, aquela coisa toda, eu queria acabar com isso. E aí vem também, a pandemia dá esse tipo de skills, assim, né? Essa chance de você fazer isso sem que aconteça um choque com o cliente. Porque se eu fizesse isso com o restaurante funcionando num tempo normal, ia ficar, como assim, né? Tem dia, sei lá, 200 pessoas no almoço, 200 e poucas pessoas no almoço, como é que para isso do nada? E aí acabou com o buffet, agora então é o mesmo restaurante, almoço e jantar, e tá funcionando, a gente já tá aberto faz um tempo, né? Tá funcionando normal, assim, funciona. Tem uma aceitação boa. Então, houveram mudanças. A gente aconteceu um acidente aqui, a gente criou um produto novo que eu chamei de trolha, que é uma pizza enrolada. E justamente a relação com o cliente, eu digo que é um produto, de novo, de comunicação, porque a gente vende uma brincadeira com a trolha, né? Porque pega a trolha, segura a trolha, enfia a trolha na boca, sabe, umas coisas assim. E acabou que a trolha foi uma coisa que sustentou o nosso tempo de fechamento e de falta de movimento, porque virou um fenômeno, assim, né? E é muita relação com o cliente mesmo, essa brincadeira com a trolha, é uma trolha ativista, inclusive. Então, coisas aconteceram inesperadamente, outras mais pensadas e tal. E, enfim, e outra coisa que eu acabei fazendo aqui no começo, que também eu já estava vendo um ponto novo, eu acabei investindo dia 15 ou 18 de março, não sei, quando a gente fechou os restaurantes aqui em Curitiba, quando todos fecharam praticamente, voluntariamente, eu assinei um contrato para começar um negócio novo, que eu já estava vendo há um tempo e tal, e é uma filial do Madá, né? E eu lembro que eu estava com aquilo na mesa, assim, parado, falei, putz, será que eu faço? Não. E a pandemia, com todo o sinal que estava engolindo a gente, eu fui no cartório, assinei, levei para o cara, deixei na portaria do escritório do cara e não dormi aquela noite. Ó. Falei, o que eu fiz, cara? Como é que eu vou fazer? Mas essas coisas, né, que eu acho que também funciona assim. Dia seguinte, liguei para ele e falei, cara, eu assinei um contrato com você ontem, mas, porra, me arrependi. Posso voltar atrás? O cara, não tem problema, vou te dar um prazo maior aqui, uma carência maior. Enfim, eu tenho um sócio no Madá, a gente fez um financiamento e tá para abrir agora. Então a gente vem fazendo um negócio novo durante uma reforma de um ponto, de uma sala, e vai ser um restaurante novo agora, semana que vem mais ou menos. E que era para ser semana passada, mas é obra, né? Então essas coisas foram acontecendo, assim, eu não sei explicar muito os motivos disso, mas a gente é movido muito por impulso, eu acho. Mas foram acontecendo, então aí. Bacana, gente, para finalizar aqui nosso papo, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui do pessoal. A Flávia pergunta para o Beto e para o Tomás se é mais difícil construir uma marca, pessoal, fazendo parte de famílias que já têm um nome forte dentro da gastronomia. Eu acho que vocês já devem ter respondido em algumas oportunidades essa pergunta. Podem responder. Pode ir, Beto, primeiro. Uma coisa que, quando pedem assim, a gente vai participar de algum evento, pedem mini currículo, essas coisas, ou quando eu começo a falar em algum evento, eu falo assim, eu sou filho de dono de restaurante e dono de restaurante, porque eu carrego junto comigo, ainda mais em Curitiba, e quem conhece o Madaloso aqui, eu carrego uma história com uma tradição de um negócio que é assim, tão imenso, tão... eu não sei se o Felipe até conhece, o Tomás conhece, mas... Eu amo. É um restaurante que não é uma coisa muito fora do comum, que tem 4.000 lugares, assim, é uma loucura completa. E também muito por acidente aconteceu isso. Mas, enfim, por nascer nessa família e carregar tudo isso, eu falo assim, eu sou 50% filho de dono, que isso nunca vai sair de mim, eu acho, que é o que fez eu ter um pontapé inicial nos meus negócios e carregar essa tradição, e o resto sou eu que estou construindo agora. Então, é uma mistura. Eu tento imprimir meu método, meu trabalho, minha marca, ter meus negócios próprios, como eu te falei agora, né, são os meus restaurantes que eu tenho falado aqui, mas
enfim, eu carrego tudo isso junto. Pessoa física falando, é um pouco diferente do Tomás, eu acho, porque meu pai não é um cara da TV, não é uma celebridade, não, mas o negócio é muito forte. Então eu não compito com a pessoa física, mas eu carrego toda essa tradição nas costas, que eu tenho que honrar, respeitar e tal, e achar meu espaço. Para começar aberto o negócio lá, o Maralô, eu chamo aquilo de cassino, tá? Aquilo não é um restaurante, não, é um cassino aquilo lá, gigante. É shopping. É os dois lados da rua, cara. A pergunta, eu me perdi. Cadê a pergunta de novo? Ai, meu Deus, me perdi. Assim, é fácil e não é fácil. Tudo tem prós e contras, tá? Eu sou cozinheiro, meu pai é cozinheiro, meu tio, meu primo, meu avô, meu tio-avô, meu outro primo. Então, somos todo mundo dentro desse mundo. Os homens não conseguiram fugir da cozinha. Até agora não tem nenhum. Desde o meu avô não tem nenhum que está fora disso. Então, abre-se portas e outras são mais difíceis de abrir. Eu acho que faz parte do negócio, vai gerar comparação. E tudo, cara, é trabalhar aqui. As pessoas veem meu pai na televisão. Meu pai é uma pessoa altamente carismática. Ele para falar com as pessoas. Os meus amigos brincam que meu pai é o francês mais brasileiro que ele conhece e eu sou o brasileiro mais francês que eles conhecem. O Luiz Felipe sabe, eu sou um pouquinho mais na minha às vezes, né? Mas depois, quando me conhece, aí eu viro brasileiro em 2 segundos. Mas saber trabalhar isso, saber tirar proveito disso, saber aprender o lado também, absorver o lado negativo e crescer em cima disso, pegar o lado positivo e crescer em cima disso e evoluir sempre. Acho que a vida está aí, sempre vai ter obstáculos a se cruzar e saber tirar proveito de tudo isso para você crescer. Bacana, meninos. Tem uma pergunta da Juliana Venâncio aqui que fala sobre o momento ideal de mudar o nome da marca e quanto tempo leva para o público se acostumar com uma marca. Mas como vocês dois já falaram, eu vou dar a vez para o Luiz Felipe, por mais que ele não tenha mudado o nome da marca dele ainda. Quando que você começou a sentir que a tua marca estava pegando, que as pessoas estavam comentando, que o Evai ele passou a ser uma marca comentada no meio gastronômico e pelas pessoas de uma maneira geral? Quando que você percebeu isso? Quanto tempo mais ou menos levou? Cara, não sei, eu não sei dizer momento certo. Eu tenho 2 termômetros, a gente pode dizer assim, que não necessariamente a galera pode confundir muito isso. Mas a gente tem o termômetro financeiro, que é quando as coisas começaram a gerar resultado, obviamente. E tem o termômetro dos prêmios, vamos dizer assim, né? E quando começou a vir os prêmios que a gente foi recebendo, etc. E que primeiro veio os prêmios, depois veio o resultado financeiro. Porque normalmente as pessoas não sabem disso, mas prêmio custa caro também, porque você tem que investir pra caramba. E o restaurante de sucesso para o público não necessariamente é um restaurante saudável de maneira financeira. Agora, você tem uma coisa interessante, assim, a empresa, é que eu não fazia parte, mas a empresa mudou de nome, a marca mudou de nome. A gente chamava Salvatore Eloy e hoje ela chama Evai, é a mesma empresa, tá? E, bom, mudou de nome porque, obviamente, o chefe saiu, mas durante um tempo ela ficou operando ainda como Salvatore Eloy, ficou aberto sem o chefe estar trabalhando lá. Porque não tinha como, enfim, fazer a transição e não tinha como parar de operar, porque senão ia quebrar financeiramente. Aí eu entrei na empresa e eu fiquei dentro da empresa sem trabalhar, mas assim, construindo toda essa marca nova. Então, acho que o momento ideal foi quando a gente tinha a marca nova pronta, o cardápio tudo pronto, todo o plano, o planejamento futuro já feito. E acho que a sacada maior que a gente teve foi ter, com tudo isso pronto, a gente teve inclusive a obra já, porque toda essa parte que a gente fez de obra, porque é importante também mudar, como a gente mudou o nome da marca do restaurante físico, a gente precisava
mudar o restaurante. Eu precisava que o cliente entendesse, quando entrasse dentro daquele lugar físico, que ele estava entrando num outro lugar. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer isso, tá? Que é uma coisa mais louca. Então, duas coisas que foram muito importantes. Eu sempre falo isso para quem me pergunta. Primeira foi que a gente não contratou um arquiteto, a gente contratou um cenógrafo para fazer isso. Interessante. Cenógrafo, para quem não sabe, é aquele profissional que cria ambientes ou sensações, ou mais uma parte muito mais superficial do que estrutural. E a segunda foi que, como a gente tinha planejado tudo isso, todo o cronograma tinha sido acertado, ou seja, tudo que, por exemplo, a gente já quebrou a parede lá da frente e é uma esquadrilha, uma estrutura de ferro. A gente fez tudo isso antes, que normalmente numa obra isso não é feito no andamento da obra. Para resumir, essa obra, essa transferência de Salvatore Loi para Evai foi feita em uma semana. E realmente foi uma sensação de... são dois restaurantes, assim, fisicamente, estruturalmente igual, mas são dois restaurantes que, quem conhecia os dois restaurantes, eles são muito, muito, muito diferentes. Muito bacana esse processo de transformação também, gente. Agora, para finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado, um convite, uma dica para quem vai participar do Hack, que começa daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias. Pode ser na ordem que quiser aí, gente, quem tiver a fim de falar. Aqui é democrático. Quem vai? Eu vou? Vai mesmo, eu já vou em todas. Eu já vou, então. Eu já comecei, vou começar para terminar também. Cara, a mensagem isso aqui é inspirador. Eu aqui, nessa minha hora de bate-papo aqui, aprendi muito. Sempre absorvendo coisas legais do Beto e do Luiz Felipe. O recado é sempre manter a cabeça aberta, ler, pesquisar, absorver as informações, para você também treinar seu norte, né? E o Hack está aqui para isso, para você conseguir ter essas informações e ter mais clareza, né, nas coisas, né? Tipo, essa pergunta, qual o momento certo de abrir ou fechar? O Felipe colocou muito bem. O momento certo de fechar e de reabrir é quando você tem tudo pronto. Mas também, assim, quando é que ele teve o momento certo de mudar o negócio? Pode ser o lado financeiro, pode ser que você perdeu aquela chama daquele negócio. O negócio está dando muito certo, mas você não tem mais vontade de estar lá. Então está na hora de mudar. Ou às vezes é o financeiro, que eu preciso mudar. Ou o Luiz Felipe quer assumir um negócio que não tinha o nome dele. E ele, cara, eu preciso alguma hora entender. Então, primeiro vou criar o nome, criar a marca, criar o jeito que eu quero o negócio para mudar. Então, o recado é sempre ter clareza para na hora, cara, se junta a sua chama com a certeza que esse é o momento. Não tem. E o Hack está aqui para isso, para dar clareza nessas coisas e te ajudar para o futuro. Maravilha, Tomás. Brigadão. Luiz Felipe? Cara, eu sempre sou partidário da parte do tipo, informação nunca é demais, conhecimento nunca é demais, mesmo que a gente não concorde. Eu acho que assim, caixas de informação, estudo, livro, que seja, assim, tudo isso é uma caixa de ferramenta, cara. E em algum determinado momento da vida, concordando ou não, você tem acesso a poder utilizar. E eu acho que o Hack é isso, cara. Assim, você acumular conhecimento, poder escutar outros tipos de visões, poder conhecer coisa nova, enfim, poder construir e malhar um pouco o cérebro para se tornar aí um profissional mais preparado. Maravilha. Beto, finalizamos com você, então. Tá. Eu acompanho tudo que eles falaram, conhecimento. Tem empreendedores, né, os caras que atingiram sucesso na carreira, que não tiveram estudo, mas eu nunca vi alguém falando assim, eu me arrependi de ter estudado. Né? Você vê só a gente falando, me arrependi de não ter estudado mais. Eu sou um caso, inclusive. Mas quando eu começo a ouvir até eu falar aqui restaurantes, aquilo, né, as mudanças todas, simultaneamente aqui eu estou lançando um curso de gestão de restaurantes. Uma coisa que estou fazendo faz tempo, já acabou que coincidiu mais ou menos com essa data, a gente está fazendo esse lançamento perto dessa semana. E durante a fala do lançamento, alguém falou do preço, assim, né? Eu falei, pô, mas você tem ideia de que... Tem convidados nesse curso falando. Os caras investiram em formação,
sei lá, faculdade, formação, pós-graduação, enfim, quantos livros leram, anos de experiência, congressos que participaram, né? A gente pega essas pessoas, estou falando que tem muito a ver com o hack, pega essas pessoas, tem todo esse tempo de experiência, todo esse conhecimento acumulado e coloca para falar com você durante 2 dias, uma semana, enfim, 2 semanas, o extrato desse conhecimento. E quanto vale isso? E ainda voltados para o segmento, quanto vale isso? Quanto tempo esses caras, né, quanto investiram para chegar nesse ponto e poder compartilhar essa informação com quem está acompanhando? Então, é difícil falar a importância que tem isso, né? Quer dizer, não é difícil, é fácil. É difícil mensurar a importância, porque é muito conhecimento estratificado. Então, eu sou totalmente adepto também, inclusive o fórum, tudo, eles têm essa mesma missão de compartilhar esses conhecimentos acumulados em muita gente. É isso. Obrigada, Beto. Obrigada, meninos. Aproveitando esse gancho aí, obrigada pela generosidade desse compartilhamento do conhecimento de vocês, que com certeza vai ajudar muita gente nesse processo criativo do hack. E lembrando que os talks vão até o dia 9 de setembro e você faz as inscrições pelo site www.hackpelagastronomia.com.br. E não perca hoje às 6 da tarde, para alguns 6 da noite, né? Mas às 6 da tarde, o hack que vai falar sobre a história da compra Food Service, concretização de propósitos da Unilever Food Solutions, a partir das 6 da tarde. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Não, deixa eu dar tchau, peraí. Eu quero só fazer no fórum. Uma menção também para o Tomás e para o Felipe, que assim, eu sou fora do eixo, né? Eu sou de Curitiba. Vocês são pessoas que a gente admira muito. O trabalho de vocês, a gente pega vocês de referência sempre. Então, é um grande prazer estar aqui. Tive a felicidade, inclusive, de atender o pai do Tomás aqui no restaurante uma noite, que a gente fez um fechamento do Prazeres na Mesa, ele estava aqui, foi muito legal conhecê-lo e tal. Então, muito prazer estar com vocês aqui. Uma alegria. Beto, legal, obrigado. A gente também aprende muito, né? Uns com os outros. Agora, isso é uma coisa importante falar aqui, cara. Tem que mudar essa história de Rio-São Paulo ser eixo, cara. Sério. Tô tentando. Não aguento mais isso. E aí, agora que a gente não pode viajar, vamos mudar essa história, sério. Boa. Porque viajar internamente no Brasil é a melhor coisa agora pro momento. Sério. Beleza. Bora lá, gente. Valeu. Valeu e não deixe de acompanhar o hack.